Há mais de 2000 anos, Petra permanece como a joia da coroa da Jordânia, uma cidade vermelho-rosada talhada na rocha, admirada por milhões e preservada como um dos maiores tesouros do mundo. Os arqueólogos achavam que a conheciam por completo. Estavam enganados. Em 2024, uma câmara lacrada, escondida sob ela, foi enfim aberta. O que apareceu lá dentro não foi apenas inesperado, foi assustador. Petra, a cidade rosada esculpida na pedra, ainda guarda segredos. Petra está entre os sítios arqueológicos mais famosos do planeta. Trata-se de uma cidade antiga na Jordânia, esculpida diretamente nos paredões rochosos pelos nabateus há mais de 2000 anos. Os nabateus eram um antigo povo árabe que no começo viveu como comerciantes nômades, mas depois enriqueceu ao dominar as rotas de caravanas que levavam especiarias, incenso e seda pelo deserto. Com essa riqueza, os nabateus ergueram cidades, templos e túmulos, e Petra se tornou sua maior realização. Essa cultura é muito enigmática porque suas origens ainda são discutidas. Eles eram ocultos, permaneciam ocultos até mesmo nos tempos antigos. Arquitetos extraordinários, engenheiros da água impressionantes, mas também negociantes de caravanas fora do comum. Para chegar à estrutura mais reconhecível de Petra, o tesouro, os visitantes precisam atravessar o Siq. O Siq é uma passagem estreita entre altas paredes de pedra que se estende por cerca de 1 quilômetro. No fim desse trajeto, o tesouro surge de repente diante dos olhos. Ele se revela nesse cânion, e então você tem aquela vista, uma das mais famosas, uma das mais impressionantes paisagens do mundo. É alto, largo e esculpido com colunas detalhadas, e esculturas que lembram um palácio. Muitos visitantes de primeira viagem ficam impressionados ao perceber que um monumento tão preciso e elaborado foi entalhado à mão há tanto tempo. Durante séculos, os moradores locais acreditaram que o tesouro não era apenas um túmulo ou um templo. Uma história popular dizia que ele guardava a fortuna escondida de um faraó. Essa ideia surgiu por causa da grande urna esculpida colocada bem no alto da parede externa do tesouro, que muita gente acreditava guardar ouro. Segundo relatos, ainda é possível ver na urna marcas de tiros deixadas por pessoas que tentaram abri-la à força. Os arqueólogos, porém, não encontraram tesouro algum ali. Eles defendem que a verdadeira finalidade do tesouro continua incerta. Alguns acham que era uma tumba real. Outros pensam que teve uma função religiosa, e há até quem sugira que possa ter cumprido vários papéis ao longo do tempo. Os nabateus talharam centenas de outras construções escavadas na rocha pelos penhascos de Petra. A maior parte delas são túmulos. Por isso, os arqueólogos costumam chamar Petra de Cidade dos Mortos. Câmaras funerárias estão espalhadas por todo o vale, mas ainda assim o tesouro se destaca entre todas elas. Ele é maior, mais ornamentado e fica na entrada da cidade. Isso leva os pesquisadores a pensar que exercia um papel especial. Se Petra já era uma cidade de túmulos, então a ideia de que seu monumento mais grandioso também pudesse esconder sepultamentos sob ele ficou mais fácil de aceitar. A maioria dos turistas vai a Petra, tira fotos do tesouro e vai embora sem se perguntar o que existe debaixo do chão. Mesmo assim, durante décadas, arqueólogos suspeitaram que o local pudesse guardar mais do que aquilo que aparece à vista. Alguns moradores afirmavam que Petra tinha salas seladas e espaços ocos escondidos dentro da pedra. De acordo com relatos, até o som de bater em certos pontos perto do tesouro produzia um eco vazio, como se houvesse algo enterrado embaixo. Outros diziam que as pessoas evitavam partes do pátio à noite, por acharem que não era seguro. Essas histórias nunca foram confirmadas, mas mantiveram o mistério vivo por anos. Sem meios de testar suas teorias, os arqueólogos só podiam imaginar o que havia lá embaixo. Foi por isso que a descoberta posterior de um espaço selado sob o tesouro deixou tanta gente em choque. Pela primeira vez, surgiram indícios de que Petra ainda guardava segredos que nenhum ser humano moderno havia visto. A possibilidade de uma câmara trancada trouxe perguntas urgentes. Por que ela estava selada? O que os nabateus queriam esconder? Seria um túmulo real, um cofre sagrado, ou algo tão inquietante que jamais deveria ser aberto? Antes mesmo de qualquer tentativa de responder a essas questões, os arqueólogos precisavam superar o maior obstáculo de todos: conseguir autorização para escavar sob o tesouro, a permissão que ninguém recebe. A área diante do tesouro, chamada de pátio frontal, era considerada intocável. Era ali que milhares de visitantes paravam todos os dias.
Era ali que os guias contavam histórias, que fotos eram tiradas e que as pessoas formavam sua primeira impressão de Petra. Mexer naquele solo era visto como arriscado demais e politicamente sensível demais. Durante muitos anos, a resposta dada aos arqueólogos foi sempre a mesma: nenhuma escavação seria permitida ali. Isso, porém, não impediu que os arqueólogos continuassem tentando. Equipes enviaram propostas repetidas vezes, na esperança de que seus métodos convencessem as autoridades, mas os oficiais decidiram que os riscos superavam os benefícios. O receio era simples: se o tesouro sofresse qualquer dano, a Jordânia perderia ao mesmo tempo um tesouro nacional e uma de suas principais fontes de renda. Segundo os relatos, os arqueólogos insistiram por décadas sem conseguir resultado. Eles defendiam que os avanços tecnológicos significavam que a escavação poderia ser feita com segurança, prometiam documentação cuidadosa e o mínimo de interferência. Mesmo assim, a negativa sempre voltava. O tesouro era importante demais para ser tocado. Mas em 2024, algo enfim mudou. Depois de anos de debate, o Departamento de Antiguidades da Jordânia aprovou uma escavação limitada sob algumas das condições mais rigorosas já impostas a uma escavação. A decisão não foi tomada de forma leviana. As autoridades deixaram claro que o projeto não tinha relação com caça ao tesouro. Tratava-se de pesquisa e cada passo precisava preservar a integridade do monumento. As regras eram exatas. Toda trincheira tinha de poder ser desfeita. Isso queria dizer que, quando o trabalho terminasse, o solo poderia ser recomposto como se nada houvesse sido mexido. Cada procedimento deveria ser acompanhado e registrado com riqueza de detalhes. Cada grão de terra precisava ser documentado antes de ser retirado. O projeto foi planejado para se parecer mais com uma operação cirúrgica do que com uma escavação aberta. Uma coalizão de grupos foi criada para executar o trabalho. A Autoridade da Região de Desenvolvimento e Turismo de Petra supervisionava o papel do sítio como destino turístico. O Petra National Trust oferecia conhecimento local e garantia que os interesses da comunidade fossem respeitados. O American Center of Research dava à escavação apoio logístico e a credibilidade construída ao longo de muitos anos na Jordânia. A Universidade de St. Andrews acrescentava tecnologias avançadas de escaneamento e datação. Cada grupo contribuía de um jeito diferente e, juntos, construíram o tipo de confiança necessário para um projeto tão delicado. Mesmo com todas essas precauções, a inquietação continuava. Alguns especialistas temiam que até um pequeno erro de cálculo pudesse fazer surgir rachaduras no tesouro. Alguns moradores cochichavam que os nabateus haviam lacrado certos lugares por algum motivo, e que mexer neles talvez trouxesse consequências que ninguém conseguiria prever. Fosse por ciência ou por superstição, essas preocupações pesavam bastante sobre a equipe. Antes que qualquer escavação pudesse começar, o grupo precisava saber o que havia sob o tesouro sem encostar nele. Cavar às cegas não era uma possibilidade, então recorreram a ferramentas não invasivas capazes de examinar o subsolo, o mar de anomalias. Diante da oportunidade e do risco ao mesmo tempo, os arqueólogos sabiam que não podiam escavar às cegas. Antes que qualquer pedra fosse sequer tocada, eles recorreram à tecnologia moderna, a instrumentos capazes de enxergar através do solo e mostrar o que estava escondido sem provocar danos. Usou-se radar de penetração no solo para lançar pulsos na terra e registrar como retornavam, revelando diferenças de densidade. Levantamentos de resistividade mediram o quanto o terreno conduzia correntes elétricas, algo que pode indicar se há paredes ou cavidades ocultas abaixo. A magnetometria acompanhou pequenas variações no campo magnético que costumam surgir onde seres humanos construíram ou talharam a pedra. Cada uma dessas técnicas tinha suas limitações, mas juntas ofereciam aos arqueólogos uma forma de montar um quadro do que permanecia oculto. Dentro de uma tenda temporária no campo, os resultados surgiam em telas iluminadas. Linhas e formas ondulavam pelos monitores. Para muitos dos pesquisadores, aqueles padrões lembravam sinais de um batimento cardíaco, pulsando a cada varredura do radar. No começo, as leituras pareciam comuns. Elas mostravam os canais de drenagem já conhecidos, que os nabateus haviam escavado para proteger o tesouro das enchentes. Também captavam rachaduras naturais no arenito, algo já esperado. Nada fora do normal apareceu nas primeiras passagens, e parte da equipe começou a se perguntar se os escaneamentos apenas confirmariam o que já se sabia.
Mas então algo inesperado surgiu à vista. Em meio aos elementos habituais, havia uma forma que não combinava com o restante. Era bem definida, retangular e com bordas regulares. Diferente de fissuras ou drenos, essa feição parecia deliberada, como se tivesse sido aberta por mãos humanas. Num primeiro momento, alguns integrantes da equipe acharam que a máquina estava gerando um erro. No entanto, quando o mesmo padrão apareceu em varreduras repetidas, o ambiente ficou em silêncio. Todos perceberam que estavam diante de algo diferente. A anomalia era maior do que se imaginava, estava enterrada mais fundo que os túneis turísticos e não se parecia com nada que já tivesse sido documentado sob o tesouro. No papel, aquilo foi registrado com um nome neutro: Anomalia C. Porém, em particular, longe das anotações oficiais, os arqueólogos passaram a chamá-la de outra forma. À noite, ao redor das fogueiras do acampamento, referiam-se a ela como a Câmara Trancada. O nome tinha peso, dava a entender segredo e intenção, como se os nabotanos não apenas tivessem construído aquele espaço, mas também se esforçado muito para mantê-lo fechado. As varreduras mostravam linhas retas demais para serem naturais e um vazio moldado com perfeição demais para ser obra do acaso. Mais tarde, um arqueólogo comentou: "Parece que alguém fez essa sala e depois quis que ninguém jamais entrasse nela de novo." As especulações começaram a circular. Parte da equipe acreditava que podia ser uma tumba oculta, talvez ligada à elite de Petra. Outros achavam que talvez fosse parte de um sistema de água esquecido. Segundo rumores locais, os nabotanos às vezes selavam lugares para manter certas coisas perigosas contidas, como vítimas de praga, restos amaldiçoados ou objetos ligados a rituais proibidos. Nenhuma dessas hipóteses podia ser confirmada, mas as possibilidades tornavam a descoberta ainda mais inquietante. As varreduras haviam mostrado o suficiente para provar que havia algo ali. O único caminho adiante era a escavação, mas mexer no solo sob o tesouro não seria simples. Isso significaria retirar a terra camada por camada, sabendo que cada etapa os aproximava mais de uma câmara que os nabotanos talvez quisessem manter selada para sempre. Romper o selo, uma descida para a escuridão. Música. Quando a escavação enfim começou, o clima ao redor do tesouro era de tensão. Todos sabiam que aquela não era uma escavação comum. No início, a equipe usou ferramentas padrão para remover as camadas superiores de terra, mas ao alcançarem a área próxima da estrutura selada, mudaram a abordagem. Pincéis e instrumentos de madeira tomaram o lugar do metal, garantindo que nenhum arranhão ou faísca afetasse o que estava escondido logo abaixo. O local era tratado com cuidado extremo. Cada gesto era calculado, como se estivessem removendo uma a uma as camadas de uma ferida selada havia séculos. A terra era tirada nas porções mais finas possíveis, às vezes avançando só alguns centímetros por vez. Cada punhado passava por peneira, era fotografado e devidamente registrado. Até os menores fragmentos de cerâmica ou carvão eram guardados para análise posterior. Segundo os relatos, a equipe trabalhava em turnos alternados para manter o avanço constante sem apressar nada. O local era tratado como um paciente em cirurgia, onde a precisão valia mais do que a velocidade. Quanto mais fundo desciam, mais compactado o solo se tornava. A pressão de séculos o havia deixado pesado e denso, obrigando os arqueólogos a agir devagar e com extremo cuidado. Então surgiu o primeiro indício de algo feito de propósito. Degraus talhados começaram a aparecer, conduzindo para baixo, em direção à escuridão. Pouco depois, paredes de pedra alisada vieram à tona, contendo a terra como se os construtores tivessem preparado o espaço para permanecer fechado pela eternidade. A alvenaria deixou a equipe atônita. Não era tosca nem improvisada, os blocos haviam sido cortados com precisão e encaixados com tanta firmeza que nenhuma fenda ou abertura permitia sequer a passagem de um sopro de ar. A câmara fora encerrada de um modo que transmitia permanência. Alguns arqueólogos comentaram que aquilo parecia menos um fechamento comum e mais um sepultamento intencional. E isso trouxe uma pergunta inquietante: quem selou a câmara e por quê? Uma teoria diz que trabalhadores podem ter sido obrigados a fechá-la sabendo perfeitamente o que havia lá dentro. Imagine escravizados ou operários de baixa posição empilhando os últimos blocos enquanto sons angustiantes ecoavam atrás deles. Outra possibilidade é que o fechamento tenha sido ordenado diretamente pelas elites nabateias, não para honrar os mortos,
mas para ocultar um crime ou um ato vergonhoso que queriam apagar. A perfeição do selo sugeria medo, não reverência. Quem quer que tenha encerrado a câmara queria que ela fosse esquecida pelo mundo dos vivos. As câmeras registraram o instante em que a cavidade selada, enfim, se alargou até virar uma abertura. Um ar frio e parado saiu para a trincheira. Ele trazia o odor de poeira que ficara presa por quase 2000 anos. Mais tarde, um arqueólogo disse que aquilo parecia como respirar o passado. Outro confessou que chegar mais perto parecia errado, como se estivessem entrando num lugar que nunca teve a intenção de ser perturbado. As teorias se espalharam depressa. Especialistas levantaram a hipótese de que aquilo pudesse ter sido uma câmara ritual. Pelos sussurros locais, os nabotanos às vezes isolavam certos lugares não para protegê-los, mas para resguardar os vivos daquilo que havia dentro. Alguns diziam que câmaras eram fechadas para conter pestes, trancando a origem da infecção para que jamais se espalhasse. Outros acreditavam que ídolos perigosos ou textos proibidos haviam sido escondidos sob a terra, selados para impedir seu uso em cerimônias sombrias. Houve até quem afirmasse que esses espaços eram amaldiçoados, marcados como lugares onde espíritos de mortos sem descanso ficavam presos. Nenhuma dessas teorias podia ser comprovada, mas todas carregavam a mesma sensação de inquietação. O vazio sob o tesouro não era uma cavidade comum. Era maior, mais intencional e muito mais perturbador do que qualquer um esperava. E enquanto a equipe se preparava para avançar, ficou claro que estavam prestes a revelar algo assustador: a tumba na sombra do tesouro. Assim que a abertura foi considerada segura, a equipe entrou com luzes fortes e movimentos cautelosos. A câmara não era uma gruta irregular criada pela natureza. Ela havia sido moldada com precisão. Pequenos nichos nas paredes se alinhavam em intervalos regulares. Nas tumbas nabotanas, elementos assim não eram decorativos. Muitas vezes guardavam oferendas, sepultamentos secundários ou objetos simbólicos. A disposição mostrava que aquele lugar tinha sido planejado, não improvisado. Então veio o instante que paralisou a equipe. Esqueletos começaram a surgir. O primeiro estava preservado sobre uma saliência baixa de pedra, com os ossos ainda unidos na ordem correta, o crânio no alto, a coluna alinhada, os braços ao lado do corpo e as pernas estendidas abaixo. Isso indicava que o sepultamento jamais havia sido mexido. A poucos pés dali, outro esqueleto repousava na mesma postura. À medida que mais luz se espalhava pela câmara, o número aumentava. Havia pelo menos 12 indivíduos ali. Alguns eram adultos, mas outros eram menores, muito provavelmente crianças. Nenhum deles estava espalhado. Nenhum havia sido deixado ali às pressas. Tinham sido colocados com cuidado, cada um em uma posição pensada. Alguns estavam dispostos sozinhos em nichos, enquanto outros jaziam em pares, sugerindo possíveis vínculos entre eles. Objetos estavam ao lado de muitos dos esqueletos. Uma pequena tigela descansava perto da mão de uma pessoa. Um jarro ficava próximo aos pés de outra. Vestígios finos de bronze e ferro surgiam no solo perto das costelas e dos quadris, possivelmente fragmentos de joias ou de encaixes. Um dos esqueletos tinha um recipiente de cerâmica encostado às costelas, colocado com tanta precisão que parecia que a pessoa o segurava em seus últimos momentos. Não eram bens funerários extravagantes, mas haviam sido escolhidos e organizados com intenção, sugerindo que o valor do sepultamento era simbólico e não material. O que mais inquietou os arqueólogos foi o estado da câmara. Diferente da maioria dos túmulos de Petra, que tinham sido saqueados ou afetados por enchentes, aquele permanecia totalmente selado. O sedimento havia se acomodado como uma trava, mantendo tudo no lugar. O ar estava parado, as paredes pareciam intocadas. Para pesquisadores acostumados a fragmentos quebrados, aquela preservação soava estranha. Vários mais tarde admitiram que o silêncio dentro da sala causava desconforto, como se o próprio tempo tivesse sido interrompido, e eles estivessem entrando em uma história que nunca deveria ter sido interrompida. O trabalho ficou ainda mais lento. Especialistas registraram a posição exata de cada osso. Os conservadores estabilizaram os vestígios mais frágeis e recolheram cada peça sob identificação rigorosa. A Câmara já levantava perguntas inquietantes, mas a equipe começou a desconfiar de que tudo o que tinha visto até ali era apenas uma parte da história. Sob o tesouro, a terra ainda guardava um espaço lacrado que nenhuma luz alcançava havia séculos. A sala selada. Uma revelação assustadora. Abas Imtizirix.
Quando a câmara fechada enfim foi aberta, o silêncio era esmagador. O ar que escapou de dentro era pesado e quase irrespirável. Máscaras foram colocadas na mesma hora, mas mesmo com os filtros, o odor permanecia, uma mistura de decomposição, fuligem e algo acre que tornava o ato de respirar estranho. Mais tarde, um arqueólogo disse que era como se estivesse puxando para dentro o próprio fim. O primeiro feixe de luz mostrou paredes escurecidas e cobertas de fuligem, como se, em algum momento, chamas tivessem ardido ali dentro, mas era o chão que contava a parte mais chocante da história. Diferente dos sepultamentos organizados da câmara anterior, aqueles corpos não tinham qualquer dignidade. Estavam amontoados de uma ponta a outra, retorcidos em posições anormais. Braços e pernas se enroscavam, crânios pendiam em ângulos estranhos, alguns voltados para baixo, outros caídos uns sobre os outros. Aquilo não parecia uma disposição cuidadosa. Era pressa, era pavor, era brutalidade. Os ossos mostravam com clareza o que havia acontecido em seus instantes finais. Vários esqueletos exibiam fraturas que não podiam ser atribuídas a um simples desabamento natural. Havia crânios partidos, costelas quebradas, articulações deslocadas. Alguns tinham as mandíbulas abertas ao máximo, fixas em expressões que lembravam gritos. Entre eles, uma das imagens mais perturbadoras era a dos restos de uma criança encolhida nos braços de um adulto. Os dois haviam se unido ao longo dos séculos pelo sedimento, presos para sempre no que parecia um último abraço de terror. E as descobertas só ficavam mais estranhas. Perto de uma das paredes, 3 esqueletos haviam sido colocados lado a lado com um cuidado incomum. Um deles trazia vestígios de joias e adornos finos de bronze, indícios de posição mais elevada. Os outros 2 eram mais jovens, e seus ossos exibiam marcas de um fim violento. Alguns especialistas levantaram a hipótese de que esses 2 talvez tenham sido mortos para servir de acompanhantes, oferecidos para seguir a figura de Elite até a outra vida. Só essa possibilidade já dividia a equipe. Alguns se recusavam a aceitar que o povo de Petra praticasse sacrifício humano, enquanto outros destacavam que a disposição dos corpos era intencional e impossível de ignorar. Espalhados entre os mortos amontoados, havia recipientes que não lembravam as oferendas nabateias habituais. Um resíduo espesso e orgânico permanecia aderido a eles, dificultando qualquer identificação imediata. As primeiras análises apontavam para traços ricos em ferro. Logo começaram os sussurros de que aquilo poderia ter sido sangue humano, misturado com cinzas ou pó de osso. Outros sugeriram uma bebida ritual desagradável, preparada para cerimônias que talvez tenham acompanhado as mortes. A especulação mais sombria era de que esses jarros teriam sido usados para obrigar a ingestão antes do fim, ou espalhados sobre os corpos como parte da preparação para um ritual. A câmara não transmitia sensação de cerimônia. O que se sentia ali era desespero. Cada detalhe indicava que pessoas haviam sido forçadas para dentro, trancadas ali e apagadas de propósito do mundo acima. Alguns argumentavam que, se fosse peste, o teto fazia sentido como forma de proteger os vivos. Mas, se tivesse sido uma matança ou um sacrifício, aquele silêncio apontava para algo mais obscuro, um encobrimento deliberado. Não havia inscrições, nem registros, nem qualquer sinal de lembrança, apenas pedra colocada para soterrar a verdade. Esse contraste marcante entre os sepultamentos cuidadosos da primeira câmara e o caos encontrado ali levantava perguntas inquietantes. Por que alguns foram dispostos com cuidado sobre saliências de pedra, acompanhados de tigelas, jarros e objetos simbólicos, enquanto os daqui foram simplesmente lançados juntos, sem qualquer dignidade? Alguns especialistas acreditavam que os enterrados com cuidado talvez fossem sacrifícios escolhidos, organizados de um modo que lhes dava importância simbólica. Já os corpos amontoados podiam apontar para pânico ou castigo, um grupo sentenciado às pressas de uma só vez. Uma hipótese inquietante dizia que a câmara talvez tivesse começado como tumba da elite de Petra, mas depois foi reaproveitada em um período de crise, como peste, invasão ou rebelião, para ocultar mortes em massa. Esse contraste formava uma imagem perturbadora. Dava a entender que os governantes de Petra decidiam quem merecia honra e quem era jogado fora como se fosse lixo. Suas lembranças ficaram seladas no silêncio, sob o monumento mais celebrado da cidade. Para alguns,
O próprio tesouro passou a ser uma máscara, exibindo riqueza e poder para o mundo exterior enquanto escondia, sob suas fundações, um poço de horror. E segundo rumores não confirmados, nem todas as descobertas foram divulgadas ao público. Alguns arqueólogos afirmam que agências e conselhos de turismo estariam abafando os detalhes completos para preservar a imagem de Petra como maravilha do mundo. O horror não estava apenas nos ossos, mas na intenção. Alguém havia construído essa câmara, preenchido aquele espaço e selado tudo com o propósito claro de apagar sua memória. O que quer que tenha acontecido ali dentro nunca deveria voltar a ser visto. E com essa revelação, o monumento mais icônico de Petra se tornou guardião de seu segredo mais perturbador, Ecos da Escuridão, o legado da descoberta. A câmara selada sob Petra já não é mais boato, é um fato. O que isso significa, porém, ainda gera debates intensos. Agora, estudiosos estão montando programas de pesquisa cuidadosos para garantir que as conclusões se apoiem na ciência, e não no medo. O plano é deixar que as evidências falem antes de tudo. Testes de DNA podem indicar se os mortos faziam parte da mesma família, se eram forasteiros levados até ali ou indivíduos escolhidos por razões que ainda não conseguimos explicar. Alguns acreditam que os resultados podem revelar ligações com regiões além de Petra, o que sugeriria migração ou deslocamentos em tempos de crise. Outros esperam que os perfis apontem para antigas famílias nabateias já estabelecidas. Qualquer uma das respostas mudaria a forma como a história de Petra é compreendida. A análise de isótopos traz outro conjunto de pistas. Ela pode mostrar o que as pessoas comiam e em que lugar viviam. Se os ossos indicarem uma dieta baseada em alimentos importados, isso sugeriria posição elevada. Se revelarem apenas grãos locais e água, talvez signifique gente comum apanhada em acontecimentos fora do comum, como fome, surtos de doença ou um conflito repentino que levou a sepultamentos em massa. Segundo os relatos, também está prevista uma análise de resíduos nos recipientes estranhos. A expectativa é descobrir o que eles guardavam antes: vinho, incenso, misturas medicinais ou algo muito mais perturbador. Até que esses resultados retornem, as dúvidas continuam em aberto. Mesmo sem essas respostas, o efeito da descoberta já se espalhou. Os guias já não podem falar do tesouro da mesma maneira. Ele deixou de ser apenas uma maravilha arquitetônica. Agora também é o lugar de mortes seladas e temores sem resposta. De acordo com moradores locais, alguns visitantes passaram a evitar certos cantos do pátio depois de ouvirem o que foi encontrado. As autoridades estão ajustando rotas turísticas e estratégias de conservação para equilibrar o acesso com o respeito ao que apareceu ali. Para os arqueólogos, a câmara representa mais do que uma descoberta. Ela funciona como um alerta. Nem tudo o que vem à tona deve ser tratado como espetáculo. Certos espaços exigem contenção, estudo cuidadoso e humildade. Petra sempre foi admirada como uma maravilha de pedra, mas agora ela impõe uma verdade mais difícil. Sob sua beleza existem sombras mantidas trancadas de propósito. O mundo todo agora precisa encarar uma pergunta maior. Se Petra escondeu um segredo assim por quase 2000 anos, o que mais permanece oculto sob os desertos da Jordânia? E o que significaria se esses segredos fossem perturbados? Petra já não é somente a cidade rósea, ela também é uma cidade de horrores selados, onde os mortos ainda sussurram por trás de paredes de pedra. Na sua opinião, para que a câmara selada foi realmente feita? Seria uma barreira contra a peste, um cofre ritualístico ou algo ainda mais perturbador? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos muito saber sua teoria.